Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso quarto vídeo da série sobre poder, política e Estado. Então a gente vem discutindo aí ao longo dos vídeos o que é poder, como o poder é exercido, os tipos de poder que são exercidos. A gente discutiu o que é política, que é a ciência política, né, o que estuda a ciência política. A gente falou sobre um pouco da organização do Estado, o que é o Estado, falamos sobre formas de organização de governo, né, tipos de governo, a gente falou da monarquia, falou da república, a gente falou da república presidencialista, da república parlamentarista, falamos um pouquinho sobre o funcionamento, né, das algumas instituições aqui do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais dessa organização e a gente vai falar também dos partidos políticos, a gente vai falar sobre eixos ideológicos, né, que é a direita, esquerda, progressista, conservador, enfim, a gente vai falar disso ao longo do vídeo. E a gente vai falar também um pouquinho do funcionamento das eleições e dos cargos políticos que existem no Brasil. Então esse vídeo é um pouco para vocês entenderem como que funciona a organização da política no Brasil. A gente vai falar de coisas gerais, né, da política de um modo geral, mas a gente sempre vai usar o exemplo brasileiro porque é o mais fácil de vocês compreenderem. Então, primeiro, vamos falar sobre os partidos políticos. Em ciência política, o partido político ele é definido como uma organização baseada em uniões voluntárias orientadas a influenciar ou conquistar o poder do Estado. Em outras palavras, um partido político é um grupo de pessoas que se junta voluntariamente para, de alguma forma, influenciar influenciar o poder no Estado, né? Promover ações, discussões, etc., para influenciar as decisões que são tomadas pelo governo, ou para, de fato, conquistar o governo, administrar o governo. Então, o partido político, mesmo que ele não esteja no governo, mesmo que não seja o partido, pensando na esfera federal, mesmo que não seja o partido do presidente ou dos aliados do presidente, o partido político ele sempre tenta influenciar as decisões. E essa ação dos partidos políticos, as ações dos partidos políticos, elas são fundadas na ideologia da representação política. Então, cada partido político vai ter um conjunto de ideias específicas que o define, e esse conjunto de ideias específicas, eles vão tentar utilizar e colocar essas ideias para que isso influencie as decisões do governo ao administrar o Estado. Em geral, assim, na organização política, basicamente a gente vai separar os partidos políticos e eu estou falando da ciência política, tá? Na ciência política, como a gente viu lá no primeiro vídeo, a ciência política ela se baseia em situações concretas. Então, a partir do momento que um Estado está estabelecido e que um governo está estabelecido num país, num lugar democrático em que exista mais de um partido político, você vai ter pelo menos dois grupos de partidos políticos. Você vai ter as forças políticas que estão no governo, que é o que a gente chama de situação, e as forças políticas que não estão no governo, que contestam o governo, e que a gente vai chamar de oposição. Então, os partidos políticos que estão no governo e que sustentam o governo, a gente chama de situação, que é o partido do presidente, por exemplo, dos aliados do presidente, que compõem os ministérios, são a situação. E a oposição são os partidos que têm ideias diferentes das do governo, que vão contestar as decisões, que é o que a gente chama de oposição. Com base no que a gente viu ao longo dos vídeos, já ficou claro para vocês que num lugar democrático, num sistema democrático, é necessário que exista oposição. Se só existe situação, se todo mundo concorda com o governo, a gente não tem um sistema democrático, a gente tem uma ditadura, em que todo mundo é obrigado a ter a mesma opinião. Então, num sistema democrático, sempre haverá a oposição, que vai ter ideias diferentes sobre o Estado. De novo, em política, a ciência política, ela não vai dizer quem está certo e quem está errado. A ciência política vai analisar que existem ideias diferentes. E na democracia é bom que existam ideias diferentes, que existam concepções diferentes de governo, concepções diferentes de Estado, concepções diferentes de administração. Porque é do debate de ideias que a gente vai conseguir que as melhores decisões sejam tomadas, através do diálogo, através do debate. Então, a relação entre oposição e situação não deveria ser, pelo menos, muitas vezes acaba sendo, mas não deveria ser
uma relação de guerra, uma relação de briga, uma relação de troca de acusações. A relação entre oposição e situação deve ser uma relação de negociação, uma relação de diálogo. Então o governo vem com uma proposta, a situação vem com uma proposta. A oposição vai analisar essa proposta e vai fazer uma contraproposta. Olha, a gente concorda com esses pontos, mas a gente discorda desses pontos. Vamos ver o que consegue ser mudado. E aí os diferentes grupos políticos ou entram num consenso ou vão para votação e ganham a proposta mais votada. É assim que funciona o debate numa democracia. É claro que nos discursos políticos, muitas vezes, a oposição vai, dependendo da situação, a oposição pode usar um discurso mais agressivo, um discurso mais contundente. Da mesma forma, quem está na situação, às vezes, vai usar um discurso mais agressivo, um discurso mais contundente, para convencer o eleitorado a apoiar suas ideias. O problema é quando essa contundência, essa agressividade, ela extrapola o discurso, a fala, né, o jeito de se posicionar, e as pessoas realmente passam a acreditar que o adversário político é um inimigo que precisa ser eliminado. Aí a coisa extrapola, aí a coisa perde o sentido. De novo, numa democracia é necessário que existam posições diferentes. É necessário que existam posições diferentes sobre como administrar o governo. Se você elimina a oposição, você passa a ter um sistema de ideia única. E sistemas de ideia única são ditaduras ou governos totalitários. Vocês vão estudar sobre o totalitarismo no terceiro ano do ensino médio. Governos totalitários eram a União Soviética de Stalin, a Alemanha nazista de Hitler, a Itália fascista de Mussolini, porque eram lugares em que só existia um partido político e todo mundo tinha que pensar igual a esse partido, ninguém podia discordar de quem estava na situação, não existia oposição. Então, quando não existe oposição, existe ditadura. E sempre vai existir oposição, sempre vai ter alguém que pensa diferente. Por mais que se pense parecido, sempre vai ter alguém que vai ter uma opinião diferente. Sempre vai ter alguém que vai dizer assim, eu acho que o governo devia pegar um pouco mais de dinheiro para investir na educação. E o outro vai falar, não, acho que esse dinheiro aqui, ao invés de investir na educação, tinha que investir em segurança pública. São ideias diferentes. Quem está certo, quem está errado? Depende. Pode ser que os dois estejam errados, pode ser que os dois tenham razão em algum ponto, mas sempre vai ter ideias diferentes, ok? Portanto, pessoal, num sistema democrático, num sistema político democrático que exista mais do que um partido político, sempre vai existir uma tensão e luta pelo poder institucionalizado. Sempre quem está na oposição vai querer se tornar situação. E sempre quem está na situação vai querer continuar sendo situação. E se deixar de ser situação, vai virar oposição. Então sempre vai ter uma disputa pelo poder. E o funcionamento do Estado, a forma com que os governos são conduzidos, é o resultado dessas disputas. Como eu disse, essas disputas, essas ideias diferentes podem levar a negociação, podem levar a consenso, ou podem ser a imposição da vontade da maioria sobre a minoria, ou enfim. Existem várias formas com que essas disputas se solucionam, ok? Então, sistema partidário é como a gente chama a forma com que os partidos políticos se organizam dentro de um determinado estado. E a gente classifica os sistemas partidários em 3 tipos. A gente tem o sistema monopartidário. O sistema monopartidário basicamente é o sistema de ditaduras, governos autoritários ou coisas parecidas com isso. Ou, enfim, ou não necessariamente, mas eu vou discutir isso um pouco mais com vocês agora. Monopartidário quer dizer que só existe um partido no Estado. Não existem mais de um, só tem um. Então, o poder ele é concentrado no comitê dirigente do partido ou no secretário-geral do partido. O secretário-geral do partido é o cara que manda no partido e, como só tem um partido, é o cara que manda no Estado. Você pode ter o secretário-geral, que é uma pessoa, ou você pode ter um comitê, um grupo de pessoas que administra o partido e que, portanto, administra o Estado, porque só tem um partido. Como eu disse, as ditaduras funcionam dessa forma. Existem ditaduras que não têm sistema monopartidário. Existem ditaduras com mais de um partido, eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas, geralmente, os sistemas monopartidários, você tem uma ditadura. Você tem um partido, você tem um grupo de pessoas que controla o país. Há quem diga que é possível ser democrático tendo um partido único, porque dentro do partido existem opiniões diferentes. Mesmo dentro dos partidos políticos, as pessoas não concordam todas entre elas. Porque dentro dos partidos políticos, você também tem eleições para o presidente do partido,
Você tem alas dentro do partido que pensam de formas diferentes, que acham que o partido devia tomar uma determinada posição, outras pessoas que acham que o partido tem outra posição. Então, há quem defenda que mesmo num sistema monopartidário, existe democracia, porque apesar dessas pessoas fazerem parte do mesmo partido, compartilharem o mesmo conjunto de ideias, em alguns pontos elas têm ideias diferentes. Então elas vão debater essas ideias diferentes, vão se posicionar de formas diferentes. Mas em geral, as democracias têm mais de um partido. Okay? Geralmente, quando há um partido só, esse Estado não é muito democrático. Mas há quem defenda que, mesmo no sistema monopartidário, é possível haver democracia. Um exemplo de país que tem um único partido, a China. A China é controlada pelo Partido Comunista Chinês. Então, a China tem eleições, só que todos os candidatos são do Partido Comunista Chinês. A China tem votações, só que as votações são para escolher pessoas do Partido Comunista Chinês. E quem controla o Partido Comunista Chinês é o Comitê Dirigente do Partido Comunista Chinês, que escolhe o secretário-geral do partido, que é também o presidente da China. Então, o Partido Comunista Chinês controla a China. Não existe partido de oposição, só existe o Partido Comunista Chinês. Outro sistema que pode haver é o sistema bipartidário. Bipartidário quer dizer que só tem dois partidos. Um está na situação, o outro é a oposição. Então, só tem dois partidos. Um exemplo de país que já teve sistema bipartidário é o Brasil. Entre 1965 e 1979, portanto, durante a ditadura militar no Brasil é de 64 a 85, mas entre 65 e 79, só existiam dois partidos políticos no Brasil. A Arena, que era o partido da situação, portanto, era o partido que apoiava os militares no poder, e o MDB. Hoje existe um partido chamado MDB que se considera herdeiro do MDB da época da ditadura, mas não é exatamente isso. Tanto que muitas pessoas que apoiaram a ditadura hoje fazem parte do MDB, mas isso é uma outra discussão. O MDB era o partido de oposição, só que o Brasil era uma ditadura. Então a situação sempre prevalecia. A Arena, que era o partido da situação, que Arena quer dizer Aliança Renovadora Nacional, MDB era Movimento Democrático Brasileiro. A Arena sempre prevalecia, então a Arena sempre conseguia ter mais deputados eleitos, a Arena sempre conseguia eleger os prefeitos das cidades, a Arena, enfim, estava sempre com maioria. E como que o governo da ditadura fazia para a Arena sempre ganhar? Muita gente diz assim, o Brasil não teve ditadura porque tinha eleições. Na época da ditadura militar tinha eleições de fato para alguns cargos, tinha eleições para deputados, tinha eleições para cidades que eram, eleições para prefeitos em cidades em que não eram consideradas muito importantes, mas, por exemplo, as capitais, o prefeito era escolhido pelo governo da ditadura. Os governadores dos estados eram escolhidos pelo governo federal, pelo governo dos militares. Existiam senadores que eram eleitos pelo povo, mas existiam senadores que eram escolhidos pelo governo militar, que eram chamados de senadores biônicos. Então, tinha eleições, mas não tinha eleições para todos os cargos. E mesmo havendo eleições, como a ditadura controlava os meios de comunicação e existia censura, então a ditadura então os jornais, os canais de TV só podiam publicar, só podiam levar ao ar o que era permitido pela ditadura, então toda a propaganda contrária ao governo militar era censurada. E no final desse período, no final do período da ditadura, foi criada uma lei que na propaganda na televisão os candidatos não podiam falar, só podia aparecer a foto dele, o número do candidato para a pessoa votar, e um narrador falando o currículo do candidato. Ele não podia fazer discurso, e os caras da oposição, porque antes os políticos da oposição conseguiam atrair muitos eleitores com seus discursos, e aí você proíbe a oposição de fazer discurso, as pessoas vão votar em quem está no governo, porque aparentemente o governo é bom, porque nos jornais só tem notícias boas do governo, então vou votar nos candidatos do governo para eles se manterem. Então, o Brasil era uma ditadura com dois partidos. O partido do governo sempre ganhava e a oposição conseguia eleger alguns prefeitos, conseguia eleger alguns deputados, mas não conseguia fazer muita coisa. Era bem limitada a participação da oposição. Então era uma forma que a ditadura militar tinha de ter uma espécie de concessão, de dizer assim, olha, nós somos democráticos, tem oposição. Mas sempre que o governo podia sabotar a oposição, eles sabotavam. Então, mas aí é um sistema bipartidário.
Muita gente acha que os Estados Unidos têm um sistema bipartidário, porque quando a gente ouve falar da política nos Estados Unidos, a gente só ouve falar dos democratas e dos republicanos, mas não. Os Estados Unidos têm um sistema multipartidário, assim como o Brasil. Nos Estados Unidos existem vários partidos. Só que nos Estados Unidos, apesar de oficialmente existirem vários partidos, na prática, só 2 conseguem grandes coisas, só 2 conseguem eleger presidente, governador e prefeitos de cidades importantes, que são os republicanos e os democratas. Mas existem outros partidos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm até partido comunista, para vocês terem ideia. Mas com relevância são só 2. Então, oficialmente eles são um sistema multipartidário, existem vários partidos, mas na prática funciona como se fosse bipartidário, porque só 2 importam, os outros não são relevantes. E o outro sistema, né, além do monopartidário e do bipartidário, é o sistema multipartidário, que é o que a gente está acostumado, que existem vários partidos. Há quem diga que no Brasil existam partidos demais. Tem pessoas que acham que o sistema multipartidário é bom desde que você tenha... É legal ter mais do que 2, porque você dividir todas as opiniões políticas em só 2 grupos é muito simples, então é legal ter mais do que 2. Mas há quem diga que, como no Brasil que existem dezenas de partidos, talvez seja um exagero, porque acaba que a grande maioria dos partidos no Brasil não tem uma identidade, não tem uma proposta política muito clara. É interessante você ter vários partidos para você ter representadas várias opiniões diferentes. Isso é interessante, porque existem múltiplas opiniões na sociedade, então é legal que você tenha múltiplos partidos. Mas pode acontecer, como é o caso do Brasil hoje, infelizmente, que muitos partidos acabam não representando nenhuma opinião. Eles só são partidos que querem estar no poder. Então eles vão fazer o máximo possível para estar no poder e ser aliado de quem está no poder. Esses partidos hoje no Brasil são conhecidos como centrão. O que é o chamado centrão no Brasil? São partidos políticos que não têm assim uma identidade política muito bem formada. Até tem, mas eles muito facilmente colocam as suas ideias políticas de lado para apoiar quem está no governo e assumir cargos. Então são partidos que trabalham para sempre estar na situação. Eles não necessariamente colocam um candidato para ganhar as eleições, mas eles sempre fazem questão de, assim que um governo assume, eles vão procurar esse novo governo para falar, olha, a gente quer ser da sua base de apoio. Em troca, nós queremos cargos, nós queremos um ministério, nós queremos indicar pessoas para dirigir as empresas estatais e assim por diante. Mas a gente vai te apoiar, desde que nós sejamos favorecidos. Então é isso que a gente chama de centrão no Brasil. O centrão não é um posicionamento político. O centrão ele é o que a gente chama de fisiologia. Em política, fisiologia, ou partido fisiológico, é aquele partido que sempre quer estar no governo. Não importa quem está no governo, não importa se é de direita, de esquerda, se é progressista, se é conservador, se é autoritário, se é democrático. Ele quer estar no poder. Ele quer estar junto com quem está no poder. E hoje, no Brasil, um dos grandes exemplos de partido fisiológico é justamente o MDB. Desde o final da ditadura militar, o MDB esteve na base de apoio de todos os governos. Só não esteve na base de apoio no início do governo Bolsonaro, mas daqui a pouco vai estar. É bem provável que daqui a pouco esteja. Mas o MDB ele apoiou todos os presidentes do Brasil desde o fim da ditadura militar. Então eles sempre estiveram no governo. Eles nunca foram oposição. Então isso é o que a gente chama de um partido fisiológico. Além dos partidos políticos, bom, os partidos políticos eles se candidatam em eleições. E a organização das eleições é o que a gente chama de sistema eleitoral. Existem vários tipos de sistemas eleitorais e num mesmo país, dependendo do cargo, a gente tem sistemas eleitorais diferentes. No caso do Brasil, nós temos sistemas eleitorais diferentes para cargos diferentes. Eu vou explicar isso para vocês, daqui a pouco vocês vão entender melhor agora. Tá? Mas tem diferentes tipos de sistemas eleitorais. Aqui eu estou explicando para vocês 4 sistemas eleitorais. A gente tem o sistema majoritário simples e o sistema majoritário absoluto, que na verdade é um só dividido em 2, mas vamos tratar como se fossem diferentes. O sistema majoritário simples. O sistema eleitoral majoritário simples é o mais simples de entender. Quem tem mais votos ganha. Pronto, acabou. Exemplo de eleição com voto majoritário simples. Eleições para prefeito em Uruguaiana. Eleição para prefeito em Uruguaiana, ganha o candidato que tem mais votos. Ponto. Acabou a contagem dos votos. Quem tem mais? Rony Mello, por exemplo, foi a última eleição. Rony Mello. Então, o Rony Mello é prefeito. Pronto, acabou. No sistema de voto majoritário simples não existe segundo turno, que é o caso de Uruguaiana, não existe segundo turno. Outro exemplo de voto majoritário simples para senador. Nas eleições para senador ganha quem tem mais votos, ponto. E a gente tem eleição para senador a cada 4 anos,
eu acho que eu já comentei com vocês em outro vídeo, né? Cada estado tem 3 senadores, mas tem uma eleição a gente elege 2 e na outra eleição a gente elege 1. Então o Senado tem uma eleição que você troca 2/3 e tem uma eleição que você troca 1/3 do Senado. Você elege 2 e você elege 1. Então vai alternando. Uma vez elege 2, outra vez elege 1, porque o mandato de senador dura 8 anos. Então, quando esses 2 aqui estão na metade do mandato, troca esse. Quando esse aqui está na metade do mandato, troca esses 2. Então, o mandato de cada um é 8 anos, mas intercala, não troca todos ao mesmo tempo. Numa eleição troca 2, numa eleição troca 1. Para senador também, quando a eleição é para 1/3 do Senado, que vai se escolher um senador só, o mais votado ganha. Quando é para 2 cargos, quando é para 2 senadores, os 2 mais votados ganham. Simples assim. Mesmo que a diferença seja de 1 voto para os demais. Quem tem mais votos ganha. Simples. Então isso vale para a eleição de senador e vale para eleições em cidades com até 200 mil habitantes, que é o caso de Uruguaiana. Com menos de 200 mil habitantes, você não tem segundo turno. Ganha quem tem mais votos. Ok? Então, prefeito de cidades até 200 mil habitantes, senador, voto, sistema majoritário simples. Já o sistema majoritário absoluto, não basta ter mais votos. Você tem que ter mais da metade dos votos, ou seja, 50% mais 1. Então, se a cidade tem 200 mil eleitores, para você ganhar as eleições, você tem que ter 100.001 votos. Você tem que ter pelo menos metade mais 1. No sistema majoritário absoluto, como é necessário ter mais da metade dos votos para ganhar, se no primeiro turno ninguém tem mais de metade dos votos, aí você tem segundo turno. É o que acontece nas eleições para prefeito em cidades com mais de 200 mil habitantes. É o que acontece em eleições para governador e eleições para presidente. Por isso que a gente tem segundo turno. Então, o que é o segundo turno? Digamos que, como aconteceu nas últimas eleições, por exemplo, o Bolsonaro teve, eu não lembro agora os números exatos, mas vamos supor que o Bolsonaro tenha tido 40% dos votos. 40% é menos da metade. Significa que ele teve mais votos que os demais. Só que se ele teve 40%, isso quer dizer que a maioria não votou nele. A maioria votou em outro. Então, o que acontece? Você pega os 2 mais votados. A maioria votou nesses 2 aqui. Juntando os 2, deu maioria. Ok, então pega os 2 mais votados e aí você faz o segundo turno. Que aí tem que escolher entre os 2 mais votados. E aí, quando você só tem 2 candidatos, quem tem mais votos tem mais da metade. Então, no sistema majoritário absoluto, se no primeiro turno nenhum candidato tem mais de 50% dos votos, você tem o segundo turno com os 2 mais votados. O sistema majoritário é só para cargos do executivo, né? Presidente, governador e prefeito das cidades com mais de 200 mil habitantes. Okay? Uruguaiana tem menos de 200 mil habitantes, então é majoritário simples. Se o mais votado tiver 35% dos votos, ele já ganha, não tem segundo turno. Porque se ninguém teve mais votos do que ele já ganha direto. Cidades com mais de 200 mil habitantes, eleição para governador e eleição para presidente, não atingiu mais da metade dos votos no primeiro turno, vai para o segundo turno. Outro sistema que nós temos no Brasil é o sistema proporcional. O sistema proporcional é o mais complicado de entender, as pessoas têm muita dificuldade para entender e às vezes votam errado porque não entendem como funciona o sistema proporcional. O sistema proporcional no Brasil ele é utilizado para cargo de vereador, deputado estadual e deputado federal. Então, para os cargos legislativos, exceto o senador. No Brasil, o sistema proporcional funciona da seguinte forma. Aliás, não no Brasil, qualquer lugar que adota o sistema proporcional. No sistema proporcional, você não vota exatamente no candidato. Na real, no sistema proporcional, você vota no partido. Mas, professor, a gente vota no número do candidato. Sim, você vota dentro do partido, você vota no seu candidato favorito. Mas no sistema proporcional, os votos são contados para o partido. Então, no final, não interessa quantos votos o candidato teve, interessa quantos votos o partido teve. E isso funciona da seguinte forma. Existe uma coisa chamada quociente eleitoral. Quociente eleitoral, eu devia ter montado um PowerPoint explicando isso, mas depois você joga no Google lá, quociente eleitoral. Quociente eleitoral é o número de votos que alguém precisa ter para ser eleito vereador ou deputado. É um cálculo matemático que você faz dividindo o número de eleitores pelo número de vagas para aquele cargo. Então, digamos que você tenha, numa cidade, você tenha, vamos pensar aqui, 100 mil eleitores
e você tenha 10 vereadores naquela cidade. Então 100 mil eleitores divide por 10 vereadores, então daria aproximadamente 100 mil dividido por 10, você tem ali 10 mil votos para cada vereador. Então o quociente eleitoral ali seria 10 mil. Eu estou simplificando bastante, tá? Mas enfim, deu ali um número 10 mil. O quociente eleitoral é 10 mil. Então o vereador que tiver 10 mil votos, ele está eleito. Então por isso que tem a votação nominal, por isso que você pode votar no cara, no candidato especificamente. Porque se ele conseguir 10 mil votos, ele é eleito direto. Mas acontece que dificilmente algum candidato atinge o quociente eleitoral. Dificilmente algum candidato atinge. Em 2014, por exemplo, dos 513 deputados federais do Brasil, só 38 atingiram o quociente eleitoral. Tá, mas aí como é que você faz com o resto? Sistema proporcional. Você pega quantos votos o partido recebeu. Se o partido, o quociente eleitoral é 10 mil, nessa nossa eleição aqui hipotética, se o quociente eleitoral é 10 mil e o partido recebeu 30 mil votos, o partido indica 3 pessoas para ocupar aquele cargo. No caso, a gente está falando de uma eleição de vereador, por exemplo, o coeficiente eleitoral é 10 mil. Se o partido recebe, somando os votos de todos os candidatos do partido, mais os votos na legenda, por isso que no sistema proporcional a gente pode votar na legenda, porque como eu disse, no sistema proporcional, no fim das contas, a gente está votando no partido, não no candidato. Se o partido recebe 30 mil votos, o partido indica 3 vereadores. Deu para entender? Então, no sistema proporcional, o que vale é o voto no partido. Por isso que em 2014 nós tivemos 38 deputados federais eleitos e os demais foram arrastados. O que isso quer dizer? Como assim arrastados? Quer dizer que ele não teve voto suficiente para ser eleito, mas o partido teve uma quantidade de votos suficiente para indicar alguém e ele foi indicado pelo partido. Claro que o partido vai indicar os candidatos mais votados. O partido não vai pegar um cara que teve menos votos e indicar ele. O partido indica os mais votados. Mas pelo sistema proporcional, muitas vezes a gente vai felizão votar num candidato X porque ele é legal, só que esse candidato X, digamos, ele precisa de 10 mil votos para se eleger, mas ele é muito popular, ele não recebe 10 mil, ele recebe 20 mil. Então ele é eleito, só que só os votos nele já foram suficientes para eleger mais um. E às vezes esse mais um é um cara que a gente não queria que fosse. Por isso é muito importante quando a gente vai votar para vereador e deputados, a gente vê quem são os candidatos do partido. Porque às vezes naquele partido tem um cara legal que eu quero votar nele. Só que às vezes o meu voto nele vai estar ajudando a eleger um outro cara do mesmo partido que não é tão legal. Então, para o sistema proporcional, é mais interessante a gente olhar para o partido, para quem são os candidatos do partido, e não necessariamente para um candidato. E isso vários partidos usaram, pessoal, ao longo da história. Você já deve ter ouvido falar do Enéas Carneiro, que foi candidato a presidente várias vezes no Brasil, é uma figura meio folclórica da política brasileira. Depois vocês procuram vídeos dele no YouTube. O Enéas Carneiro foi candidato a presidente várias vezes. Aí teve uma eleição que ele não se candidatou a presidente, ele se candidatou a deputado federal. Mas como ele era um cara muito popular, ele foi o deputado federal, até então ele foi o candidato a deputado federal mais votado da história do Brasil. E ele teve uma votação tão alta que ele se elegeu e ele teve voto suficiente para eleger além dele mais 3 pessoas do partido. Só que as 3 pessoas do partido dele receberam uma quantidade muito, muito, muito pequena de votos. Muito pequena. Só que ele sozinho teve voto suficiente para eleger 4 pessoas, ele mais 3. Então, junto com ele, que era popular, vieram mais 3 pessoas que ninguém conhecia. Então, por isso que eu digo para vocês, de novo, no sistema proporcional, olhem para o partido. Quando vocês forem votar para vereador e deputado, olhem para o partido. Quem são as pessoas do partido? Não votem só pensando naquela pessoa. Além de olhar a pessoa, considere quem são os outros candidatos do partido. Porque o seu voto naquela pessoa não está indo para aquela pessoa, está indo para o partido. E se o seu candidato não foi eleito, de repente o seu voto ajudou a eleger outra pessoa daquele partido que você não queria. Então, pensem sobre isso quando forem ver o sistema proporcional. Por isso que eu estou dizendo. Aí vocês podem falar assim, então o sistema proporcional é errado, é ruim. Não. O problema é que as pessoas não entendem o sistema proporcional. No sistema proporcional, de novo, a ideia do sistema proporcional é votar no partido. Para cargos legislativos, você vota no partido. Então, quando você for votar, escolha o partido. Aí dentro do partido, você escolhe a pessoa com quem você se identifica mais. Mas quando você for votar no sistema proporcional, primeiro olha para o partido, depois para o candidato.
não o contrário, ok? E o último sistema eleitoral é um que não existe no Brasil. Muitos defendem que o Brasil adote, mas não existe, que é o sistema distrital. O que é o sistema distrital? Cada cidade ou cada estado é dividido em distritos, e cada distrito elege um candidato. Então elege um representante. Vamos pensar que isso existisse aqui no Brasil, que isso existisse em Uruguaiana. Em Uruguaiana, quando as pessoas votam para vereador, você tem os candidatos a vereador de Uruguaiana, e você pode votar em qualquer candidato a vereador. Se nós tivéssemos o sistema distrital, a cidade de Uruguaiana seria dividida em regiões. Uruguaiana tem 11 candidatos, tem 11 vereadores. Então a cidade seria dividida em 11 regiões e cada região escolheria um vereador. Então no sistema distrital, você elege representante do seu lugar. Então é como se cada bairro de Uruguaiana tivesse um candidato, tivesse uma vaga. E aí você elege um para representar cada bairro. Essa é a ideia do sistema distrital. Para deputado estadual, você dividiria o estado em regiões, em grupos de cidades. E aí cada grupo de cidades elegeria um deputado estadual. As vantagens do sistema distrital. O candidato é alguém mais próximo de você, porque, por exemplo, para vereador, se você necessariamente tem que votar em alguém do seu bairro, provavelmente alguém que você conhece e alguém que te conhece. Então a relação com o candidato lá é mais próxima. E aí mais facilmente o seu bairro vai ter uma representação. Porque o que acontece num sistema como é o de Uruguaiana? Nós temos 11 vereadores. Desses 11 vereadores, quantos moram nos bairros da periferia? A maioria da população de Uruguaiana vive no João Paulo II e na União das Vilas. Alguns vereadores moram num desses dois bairros? No sistema distrital a gente teria pelo menos um vereador do João Paulo II e pelo menos um vereador da União das Vilas, no sistema distrital. Já o centro teria um vereador. E acho que os 11 vereadores moram no centro hoje. Se não os 11, a maioria dos 11. Enfim, então o sistema distrital ele tem essa vantagem de você necessariamente ter que eleger uma pessoa de cada região. E aí não acontece de juntar todo mundo. Eu não conheço muito bem a realidade do Rio Grande do Sul, mas eu vou falar a realidade de São Paulo, que é o meu estado. São Paulo elege 71 deputados federais. Quase todos são da capital e da Grande São Paulo. E um ou outro de uma ou outra cidade importante do interior. Várias regiões do estado de São Paulo não tem nenhum representante na Câmara Federal. Se houvesse sistema distrital, necessariamente teria um representante de cada região. Então o sistema distrital obriga a ter representantes de todos os lugares. Mas no Brasil, isso não existe. Exemplo de lugar que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe o sistema distrital. Cada distrito elege um representante para as eleições legislativas. Quais cargos são disputados em eleições no Brasil? O Brasil elege cargos executivos e cargos legislativos. Os cargos no judiciário, no poder judiciário, não são objeto de eleições. Os cargos no judiciário são indicações do poder executivo e do poder legislativo. Mas existem países em que os juízes do poder judiciário são eleitos, que as pessoas votam para escolher os juízes. Não é o caso do Brasil. Na esfera federal, nós temos eleição para presidente. O presidente tem mandato de 4 anos, podendo ser reeleito uma vez. Então pode ter 2 mandatos seguidos. Depois que ele sai, ele pode se candidatar de novo, mas seguido, em sequência, só pode ter 2 mandatos. Em nível federal, a gente tem também eleição para senador, que o cargo é de 8 anos, e ele pode se reeleger quantas vezes ele aguentar. Então, ele pode se reeleger para sempre, desde que o povo vote nele de novo. Não tem limite de reeleição para senador. E deputado federal, o mandato é de 4 anos e também ele pode se reeleger quantas vezes o povo quiser. Não tem limite para reeleição de deputado federal. Em nível estadual, a gente tem eleição para governador, que funciona igual para presidente, mandato de 4 anos, só pode ter 2 mandatos seguidos, né? Tem uma reeleição. E deputado estadual, vale a mesma coisa do deputado federal, mandato de 4 anos e pode se reeleger quantas vezes ele conseguir. E na esfera municipal, mesma coisa. Prefeito, mandato de 4 anos e só pode ter 2 mandatos seguidos. E vereador, mandato de 4 anos e pode ter quantos mandatos o povo der a ele através de eleições. Então esses são os cargos que são disputados em eleições no Brasil. Quando a gente fala também do poder do governo, dos poderes no Estado, a gente tem 3 poderes, que vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes, e nas aulas sobre iluminismo em história a gente vai falar sobre isso de novo. O Estado, hoje, o Estado moderno, a maioria dos países, divide
o poder em três, e esses três poderes são iguais, eles são proporcionais, eles são iguais, um não manda mais do que o outro. São poderes no mesmo nível. Quais são os três poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Quais são as funções do poder legislativo? O poder legislativo ele fiscaliza o executivo, então ele vê se o executivo está fazendo as coisas direito, e se o executivo está fazendo alguma coisa errada, ele pode fazer uma crítica, ele pode investigar, e em casos extremos ele pode abrir um processo de impeachment, né? Se constata-se que o executivo cometeu um crime, o legislativo pode julgar o executivo e abrir um processo de impeachment. Então ele fiscaliza o poder executivo, fiscaliza as contas. Quem estabelece o orçamento do Brasil? A Câmara dos Deputados e o Senado. Então o legislativo cuida das contas. O legislativo ele pode abrir uma CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados pode fazer, ou em nível municipal, os vereadores. Então, se acha que alguma irregularidade está acontecendo, abre uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma investigação sobre o que está acontecendo no executivo ou no judiciário. E o legislativo, a principal função do legislativo é legislar, ou seja, criar, extinguir e emendar leis. Emendar significa corrigir, acrescentar coisas. O legislativo também é quem decide pelos tributos, pelos impostos, avalia o orçamento apresentado pelo Poder Executivo, e também é quem elabora os planos educacionais. Então, quem decide como vai ser a educação em nível federal são deputados e senadores. Em nível estadual, deputados. Em nível municipal, os vereadores. E tem especificidades em cada nível. Os deputados, seja estadual ou federal, cada um em seu nível de atuação, em sua esfera de governo, eles são considerados representantes da população. Então, os deputados estaduais, a população do estado. Deputados federais, a população do país. Eles representam a população, elaboram as leis e são eles que aprovam os salários dos poderes executivo, legislativo, da polícia, do Ministério Público e etc. Então, quem define quanto ganham os funcionários públicos é o poder legislativo. Os senadores atuam em nível federal e eles têm algumas atribuições a mais do que os deputados. Eles são, como a gente já viu em outros vídeos, eles são os representantes dos estados e do Distrito Federal, então eles não representam o povo, eles representam a unidade federativa, o estado ou o Distrito Federal. Por isso que todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de senadores. O Senado, ele analisa os projetos de lei dos deputados, então os deputados fazem os projetos de lei e mandam para o Senado. O Senado avalia e fala, pertinente, devolve para a Câmara dos Deputados votar. Não é pertinente, barra, não segue adiante o projeto. Aprova os indicados ao Superior Tribunal Federal, então o presidente indica alguém para o Superior Tribunal Federal, como teve recentemente, né? O presidente Bolsonaro indicou um novo ministro para o STF. O Senado vai entrevistar o cara e vai falar, pode ser aprovado, pode assumir o cargo, ou não foi aprovado, o presidente tem que indicar outra pessoa. Tribunal de Contas da União, que é um órgão que fiscaliza as finanças, então o Senado aprova os indicados para ocupar esse cargo. O presidente do Banco Central tem que ser entrevistado pelo Senado. Os diretores das empresas públicas têm que ser entrevistados pelo Senado. A Procuradoria-Geral da República, é um órgão que fiscaliza os poderes, os diplomatas, né, os que vão ser enviados em missão diplomática a outros países. Então, vários cargos importantes, o Senado tem que entrevistar o indicado pelo Poder Executivo e decidir se ele vai ser aprovado ou não. O Senado também ele averigua o orçamento da União, né, ele pode processar a presidência da República em caso de irregularidades, e o Senado também ele fixa empréstimo e dívidas da União, estados e municípios. Então, se o Estado está devendo para a União, né, para o governo federal, o Senado que vai analisar essas contas e fixar como é que vão ser os prazos de pagamento e assim por diante. Já os vereadores, em nível municipal, eles criam as leis municipais, fiscalizam o prefeito e os secretários, determinam os tributos municipais e definem as divisões do município em bairros e distritos, estabelecem o perímetro urbano, o plano diretor da cidade, onde pode construir prédio, onde não pode, onde a área comercial, onde a área residencial, enfim, eles cuidam da organização da cidade. O Poder Executivo, ele é responsável por sancionar ou vetar os projetos de lei. Então, o projeto de lei ele é apresentado pelo Poder Legislativo, o Poder Executivo assina, confirma, sanciona ou veta, fala, não, essa lei não vai valer. Aí o Poder Legislativo precisa de fazer uma nova votação, e se nessa nova votação mais de 2/3 do Legislativo
discordam do executivo, eles derrubam o veto do poder executivo. Então uma lei ela pode ser aprovada por maioria simples, vai para o executivo. Se o executivo concorda, a lei passa a valer. Se o executivo veta, o projeto volta para o legislativo, e o legislativo, se ele tiver mais de 2/3 de legisladores aprovando a lei, derruba o veto do poder executivo. Então o executivo ele meio que freia, ele pode frear as iniciativas do legislativo. Fala, não concordo com essa lei, então vocês têm que ter muita gente a favor dessa lei para ela passar a valer. Se tiver só um pouquinho a mais, não vale. O executivo também pode apresentar projetos de lei, que ele tem que mandar para o legislativo. Ele falou assim, olha, eu quero uma lei sobre isso. Aí ele entrega para o legislativo, aí o legislativo vai criar a lei. Então o executivo pode, digamos, sugerir a criação de leis, mas o executivo não pode criar uma lei e fazer ela valer. Não, ele tem que apresentar uma proposta para o legislativo. E o legislativo vai discutir e criar essa lei se achar pertinente. O executivo, ele administra, né? Ele administra os impostos e as contas públicas. Então, os impostos que são definidos pelo legislativo, o executivo vai pegar esse dinheiro e vai administrar. A palavra executivo vem de execução. Então, o que é feito pelo legislativo, o que é proposto pelo legislativo, é executado pelo executivo. O executivo é o responsável por colocar em prática aquilo que o legislativo cria. O executivo também é responsável pelas políticas públicas. Tá, o que a gente vai fazer para gerar emprego? É o executivo que decide. O que a gente vai fazer para atender a saúde da população? O que a gente vai fazer para melhorar a educação? O que a gente vai fazer para garantir segurança? O que a gente vai fazer para dar acesso à habitação? Tudo isso é o poder executivo. E aí, para fazer essas ações, para adotar essas medidas, eventualmente o executivo vai precisar de novas leis. Aí o executivo vai virar para o legislativo e falar, olha, para gerar emprego, eu preciso de uma lei que diga isso. Então, vocês podem fazer essa lei para mim? Aí o legislativo vai analisar, vai ver se é possível criar a lei e pode criar ou não a lei a pedido do executivo. Ah, preciso melhorar a educação. Para isso eu preciso de uma lei que crie um imposto para aumentar a verba para a educação, por exemplo. Aí o executivo vai mostrar isso para o legislativo. O legislativo pode pegar e falar, olha, legal, vamos criar esse imposto para aumentar a verba para a educação. Ou não dá para criar mais impostos, então a gente não vai criar essa lei. Então o executivo pode dar sugestões para o legislativo que o legislativo pode acatar ou não. E o legislativo pode criar leis que o executivo pode vetar. Então existe uma relação de igualdade entre os poderes. Nenhum dos dois consegue fazer nada sozinho. Um precisa do outro. E os dois precisam estar de acordo para que as coisas funcionem. Quando eles estão em discordância, as coisas não funcionam. Em nível municipal, nós temos o prefeito, que é responsável por aplicar as verbas que vêm do Estado ou da Federação e os impostos que a própria cidade arrecada. Ele nomeia secretários, ele é responsável pela saúde municipal, então os postos de saúde são responsabilidade do poder executivo municipal, né, do prefeito, e ele é responsável por estabelecer a tarifa de transporte público municipal. Então, as coisas em nível municipal, responsabilidade do prefeito. O governador é responsável pelo saneamento básico e acesso à água. Em alguns lugares, em alguns municípios, as prefeituras têm autonomia sobre isso, então a prefeitura às vezes tem um contrato de saneamento básico e distribuição de água próprio, diferente do resto do estado. Isso pode acontecer, mas isso é responsabilidade do governo. A prefeitura, se não quiser fazer, é o governo que faz. O governador é quem comanda a polícia militar, que aqui no Rio Grande do Sul vocês chamam de brigada militar, e ele é responsável pelas estradas estaduais e pelo transporte intermunicipal. O transporte entre cidades é responsabilidade do governo do estado. Já o presidente da República, ele é o representante máximo do povo brasileiro, é o representante do país no exterior, ele é chefe de governo e chefe de Estado. Se vocês não lembram o que é chefe de governo e chefe de Estado, vejam os vídeos anteriores. Ele é o chefe das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. O presidente ele pode editar medidas provisórias. Medida provisória é, digamos, uma lei que tem um prazo. Funciona durante um determinado tempo. Então, às vezes, o Poder Executivo precisa de alguma coisa com agilidade, ele cria uma medida provisória e manda para o Legislativo. Aí o Legislativo aprova ou não essa medida provisória. O presidente estabelece as políticas econômicas e é ele quem nomeia os ministros do STF, nomeia ministros, os juízes do STF, presidente do Banco Central e assim por diante. Ele nomeia e o Senado confirma ou não. Por último, nós temos o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem uma estrutura diferente, não é uma estrutura municipal, estadual, federal. O Judiciário ele tem instâncias, então ele acaba sendo diferente. A primeira função e a mais importante do Poder Judiciário é resguardar a Constituição. O Poder Judiciário é o responsável por manter o país funcionando dentro das regras da Constituição, para ver se está todo mundo respeitando as leis criadas pelo Judiciário e executadas pelo Executivo. O Judiciário é que fiscaliza para ver se está todo mundo cumprindo as leis.
Então, o judiciário também ele não pode permitir que nenhuma lei que contradiga a Constituição seja criada. Se o Poder Legislativo se empolga, cria uma lei, o presidente vai lá, aprova, sanciona a lei. O Executivo olha para a lei e fala, não, mas pera, mas a Constituição não deixa isso aqui, não deixa essa lei. A Constituição não permite essa lei. Aí o Judiciário vai invalidar essa lei, porque ela é uma lei inconstitucional. Né? Então, é uma lei que vai contra a Constituição. Então, quando vocês ouvem falar nos noticiários da inconstitucionalidade de uma ação, é isso. Está indo contra a Constituição, então não pode ser feito. Porque as regras do Estado são definidas pela Constituição. Então, você não pode criar uma lei que vai contra as regras da Constituição. Então, o Poder Judiciário ele vai analisar para ver se as leis estão sendo... se as leis estão de acordo com a Constituição e se elas estão sendo cumpridas. E aí você tem as instâncias. O órgão máximo do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal, que tem ali os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são 11 ministros, e eles são a última instância. Então, se você entra com uma ação, se você é julgado, o último recurso é o do Supremo Tribunal Federal. Então, ele é o órgão máximo. Mas antes de chegar no órgão máximo, existem outras instâncias. Então, normalmente, quando uma ação é julgada, você tem um tribunal regional, que é a primeira instância. Quando entra-se com um recurso, quando se discorda da decisão do tribunal regional, vai para os tribunais superiores, que é uma instância acima. E aí seria a segunda instância, que vocês já devem ouvir muito falar. Da primeira instância, segunda instância, você tem a segunda instância. Ainda discorda da decisão, você entra com recurso, aí vai para o Superior Tribunal de Justiça ou vai para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a última instância. O Supremo Tribunal Federal, as coisas só chegam no Supremo Tribunal Federal quando é uma coisa que diz respeito ao presidente da República, a deputados federais, a senadores, ou quando é alguma coisa que mexa com Constituição. Quando é alguma coisa que mexa com Constituição. É alguma demanda, algum julgamento, alguma coisa que não ficou claro se aquela decisão é respaldada pela Constituição ou não. E aí o Supremo Tribunal Federal vai avaliar para dizer, olha, está de acordo com a Constituição, então está certo. Ou não está de acordo com a Constituição, então está errado. Então não pode ser dessa forma. E aí no meio tem o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão ligado ao Poder Judiciário. O Ministério Público não julga. Mas o Ministério Público ele é formado pelos promotores. Os promotores são aqueles caras que vão eventualmente investigar e vão ver se essa investigação vai resultar numa denúncia ou não. E se essa denúncia vai resultar numa acusação formal ou não. Né? Ver se alguém precisa ser julgado ou não. Então o Ministério Público é responsável por investigar e por apresentar denúncias aos tribunais de justiça. Enfim, pessoal, nós teremos um próximo vídeo, depois de falar dessa organização aí política, a gente vai ter um próximo vídeo falando sobre eixos ideológicos, em que finalmente eu vou explicar para vocês o que é essa coisa de esquerda, direita e assim por diante, ok? Vejo vocês no próximo vídeo, até mais!